O próximo é o 0600 4157 de 2023, no âmbito da Secretaria de Fiscalização de Pessoal. Aqui, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Aqui é uma representação oferecida pelo deputado distrital Fábio Félix, decorrente de possíveis irregularidades no não pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade que seriam devidos a servidores, especialistas e agentes socioeducativos do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal. Aqui vem o histórico, que já é conhecido. Nessa fase é a análise do mérito da exordial. A CEFIP, dando por cumpridas as determinações dessa Corte, sugere, entre outras providências, considerar improcedente a representação. O parquê acompanha a unidade técnica. E o nosso voto é parcialmente convergente com ajustes. Procedência parcial da representação. Em síntese, a presente representação versa sobre a regularidade ou não do pagamento do adicional de salubridade ou de periculosidade aos servidores integrantes do sistema socioeducativo do Distrito Federal. Diante dos fatos narrados, o representante requer que seja determinado o pagamento do adicional de periculosidade / insalubridade para todos os servidores ocupantes do cargos de especialista ou agente do sistema socioeducativo com lotação nas unidades de internação, tomando-se emprestados os laudos antigos ou lavrados para outras atividades no percentual máximo de 20%. E 2, determinada a realização de perícia sobre o local de trabalho a fim de que seja lavrado o mesmo laudo. Antes de adentrar na análise do mérito, tenho que, por pertinente, fazer um breve histórico em relação à percepção do adicional de salubridade por servidores do Distrito Federal. No processo 6858 de 2010, o Tribunal concedeu prazo à Secretaria de Estado de Segurança Pública para apresentar razões justificativas em relação ao pagamento adicional de salubridade aos técnicos penitenciários, as quais deveriam vir acompanhado da manifestação da PGDF quanto à regularidade de concessão do benefício, haja vista a legislação e a jurisprudência que tratavam do assunto. À vista disso, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou mediante o parecer número 1698 de 2011. Logo em seguida, o tribunal tomou conhecimento do mandado de segurança coletiva impetrado pelo Sindicato dos Técnicos Penitenciários contra o ato do chefe da Unidade da Administração Geral da Secretaria de Estado de Segurança, que teria determinado a exclusão do adicional de salubridade aos interessados, tendo em conta o mencionado parecer da Procuradoria. Nessa senta, o tribunal determinou que a jurisdicionada acompanhasse o deslinde do aludido mandado de segurança, o que seria objeto de verificação em futura auditoria. Pois bem, essas breves considerações se fazem necessárias porque dos documentos acostados aos autos, percebe-se que não somente a exclusão dos adicional de salubridade aos servidores da carreira socioeducativa, mas também o próprio deferimento dos novos pedidos se dá com fundamento no parecer 1698 de 2011 da PGDF. Depreende-se, portanto, que apesar de regular a emissão do laudo técnico, conforme noticiado nos autos e corroborado pelo corpo técnico, o indeferimento dos pedidos se dá com justificativa de que a atividade não está contemplada na norma regulamentadora NR15 do Ministério do Trabalho, vedada, nesse caso, a aplicação de analogia a teor do referido parecer da PGDF. Assim, em relação ao adicional, além da emissão ou não do respectivo laudo técnico de condição do ambiente de trabalho, mas sim respeito a tais atividade ou não do rol de atividades e operações constantes no anexo da NR15. A esse respeito, salienta-se que a matéria é controvertida e a jurisprudência é claudicante. No âmbito da Justiça do Trabalho, tem-se uma posição, de maneira muito clara, que esse rol é taxativo. Já no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, a questão sobre a perspectiva do regime jurídico do servidor público ganha outros contornos, inclusive várias decisões no sentido de dizer que essas questões colocadas na NR15 são de são de rol exemplificativo e não taxativo como a Secretaria quer fazer crer. Particularmente inclino-me no entendimento destacado acima pelas razões que passo a aduzir. Meus entendimentos são muito parecidos com os entendimentos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em várias decisões que eles tomaram. Embora o direito aos adicionais de salubridade e periculosidade alusiva aos servidores públicos tenham deixado de figurar no rol constante do parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, é pacífico que a emenda constitucional número 1998 não proibiu a concessão de tais benefícios, apenas deixando a cargo de cada ente federativo o disciplinamento sobre a matéria. Nada obstante, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, incluindo os servidores públicos, conforme precitado no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Assim, o que se busca é promover
primado maior de proteção do trabalhador. Nesse contexto, saliente-se que a NR15 é do ano de 1978, sendo certo que a norma não acompanha o surgimento de novos agentes infecciosos que prejudicam a saúde dos trabalhadores, tampouco novas condições ambientes ou métodos de trabalho que surjam a partir da evolução da própria sociedade. Cabe ao intérprete, assim, garantir que as normas estejam alinhadas com os valores e as realidades atuais, conferindo interpretação que satisfaça o preceito maior da proteção aos trabalhadores, tudo de maneira justa e apropriada às circunstâncias. Abre-se aqui parênteses para destacar estudo técnico elaborado pela Fundacentro, com o propósito de subsidiar tecnicamente a revisão do anexo 14 da NR15. A análise crítica do texto atual desse anexo se deu à luz dos avanços técnicos e científicos observados desde a publicação daquela norma. Demais disso, a própria norma, ao elencar os trabalhos e operações com exposição aos agentes insalubres, usou a expressão "e outros estabelecimentos", o que denotaria que outros locais não mencionados na lista também poderiam ser considerados para o mesmo fim. Nessa linha de raciocínio, o STJ, ao analisar a matéria previdenciária, mas com indubitável ponto de convergência com a questão travada desses autos, cristalizou o entendimento de que o rol de atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física para fins de aposentadoria especial, prevista na legislação aplicável à matéria, era meramente exemplificativo. Nessa interpretação, por óbvio, não dispensa a perícia e o respectivo laudo técnico, elaborado por profissional competente nos termos do Decreto 34.023 de 2012, com vista a analisar se as condições ou atividades e ambientes de trabalho dos servidores são insalubres. Dito isso, penso ser possível acompanhar parcialmente o entendimento do corpo técnico que fora endossado pelo parquet com ajuste. No entanto, para deixar claro o entendimento de que o rol constante do anexo 14 da NR15 não possui caráter taxativo, o que inclusive culmina na procedência parcial da representação. No outro verso, embora não seja objeto da presente representação, a gratificação por atividade de risco, H, o corpo técnico entende que tal gratificação tem o mesmo fator gerador do adicional de periculosidade, concluindo que, por este motivo, não pode ser percebidas cumulativamente. Relativamente a esse ponto, penso que a discussão acerca da natureza, fato gerador e as consequências e efeitos previdenciários daquela gratificação serão objeto de maior debate em outro processo que trata desse tema, que é o 0600-502 de 2023, razão pela qual deixo de tecer maiores considerações a respeito nesse momento. Então, senhor presidente e demais conselheiros, é esse o nosso voto. Em discussão, conselheiro Renato Rainha para discutir. Eu quero parabenizar o conselheiro Paulo Tadeu pela forma como ele enfrentou o tema. Um tema difícil, um tema complexo, e Vossa Excelência soube muito bem analisar como o TST analisa essa questão no tocante a quem tem vínculo privado, e o TST diz que é necessário que esteja enquadrado dentro da relação oficial do Ministério do Trabalho, sob pena de não estar naquela relação oficial, que para o TST é taxativa. A pessoa não tem direito a adicional de insalubridade, mas Vossa Excelência também analisou como o TJDFT vem analisando essa questão quando o vínculo é de empregado estatutário. E o TST não tem esse entendimento de que nós estamos diante de uma norma taxativa, mas apenas exemplificativa. E só que Vossa Excelência ainda foi mais. Vossa Excelência, mesmo flexibilizando o entendimento que o TST tem e se filiando ao TJDFT, Vossa Excelência disse, não basta apenas a lotação, é preciso verificar se as situações lá estão dentro do que a lei determina para efeito de recebimento do adicional de insalubridade. Parabéns, o voto de Vossa Excelência é irretocável, é perfeito, e eu vou sugerir, se Vossa Excelência me permitir, a publicação. Obrigado. Ok. Em discussão, conselheira. Eu vou... todos já conhecem meu entendimento nessa linha e tal, e eu vou, com a devida vênia, vou divergir pela improcedência da representação na forma proposta pela instrução. Havendo a divergência, alguém mais quer discutir? Conselheiro. Antes de colher os votos, só elogiar aqui o relator pela profundidade, pela seriedade com que sempre trata os temas que são submetidos. E, nesse caso, uma população, né, um universo de servidores públicos que precisa tanto de atenção do Estado. E elogiar aqui também
a atitude do representante, deputado distrital Fábio Félix, que trocou o plenário da Câmara Legislativa pelo plenário do Tribunal de Contas, mostrando seu compromisso com a categoria que representa e o respeito com esse tribunal, com essa Corte de Contas. Em discussão, não quero discutir, vamos colher os votos. Como vota o conselheiro Manuel de Andrade? Depois de tantos elogios que também faço os mesmos, ao voto do relator, vou para o relator. Como vota o conselheiro Renato Rainha? Já votei com o relator, presidente, com as vênias de estilo, Como a vota minha amiga o conselheiro Lucéia Machado. Inácio Magalhães? Também voto com o relator. Como vota o conselheiro André Clemente? Com as vênias, a nossa querida conselheira Lucéia, com o relator. Por 5 votos a 1, está aprovado o voto do relator.